Porcos na Sala, capítulo 19. Sugestões práticas para o ministro de libertação. As sugestões feitas neste capítulo não são dadas como únicas, nem como sugestões exaustivas, mas sim exemplativas. Insistimos que cada pessoa que se engaja no Ministério de Libertação deve estar aberta para procurar no Espírito Santo o direcionamento do que deve ser feito. E não você vê, tipo, isso aqui deu certo, eu vou estar copiando agora em tudo. A sala e o equipamento. Aí ele fala sobre ter uma sala separada, cadeiras suficientes para cada pessoa. Uma cadeira simples será colocada no meio para facilitar a chegada dos membros da equipe ao paciente, de modo que quando os demônios saírem com vômito e tosses, deve-se estar equipado para tomar conta dessa possibilidade. Uma bacia de plástico ou um cesto de papel devem ser providenciados, bem como uma caixa de lençóis de papel. Tem que ter papel, caneta para fazer anotações e por aí vai. A entrevista preparatória. O motivo dessa entrevista é determinar a presença de espírito e descobrir, ter uma noção de quais são as naturezas deles. O objetivo é determinar quando e como as portas foram abertas. Deixe a pessoa começar contando experiências e atitudes na vida passada que possam ter aberto a brecha para entrar em demônios. Satanás não obedece a regras e éticas e terá proveito de tudo, inclusive circunstâncias da infância. O candidato pode insistir que alguma dessas coisas não são mais problemas em sua vida. Pode ser verdade, mas inúmeras experiências têm provado que, uma vez aberta a porta para certo demônio entrar, ele fica até ser mandado embora. Temos ouvido demônios reclamarem que não tem mais uma casa confortável na pessoa em que moram e que seu poder sobre aquela pessoa diminui. Mesmo assim, o demônio prefere ficar em vez de correr o risco de não poder entrar na outra pessoa. Há várias coisas que impedirão a pessoa de receber libertação. A mais comum é a falta de perdão aos outros. Quem tem qualquer rancor para com qualquer pessoa, morta ou viva, não pode ser liberta por completo. Envolvimento com o ocultismo é a segunda barreira ou impedimento à ministração. Outro empecilho à libertação é o aborto provocado. Se uma mulher provocou um aborto, deve confessá-lo como um pecado de homicídio e receber o perdão de Deus. Qualquer homem responsável por um aborto provocado deve confessar sua parte nisso também. Algumas pessoas bem experimentadas no Ministério de Libertação testificam que adultério inconfessado impedirá a ministração. Alguns dizem que o pecado tem de ser confessado à pessoa ofendida. Minha experiência tem mostrado que isso não é uma regra fixa, uma vez que os demônios de lascívia e de adultério têm sido expulsos de pessoas que não confessaram ao esposo ou à esposa. É minha convicção particular que alguém deve estar completamente aberto para confessar o adultério à esposa ou ao marido, se o Senhor indicar. Talvez nem o marido, por quê? Talvez nem o marido nem a esposa eles estejam preparados para ouvir tal confissão. É necessário sabedoria. Nosso objetivo é não dar lugar ao diabo, quer seja pela falta de confissão ou por uma confissão inoportuna. Não é necessário você estar falando tudo o que aconteceu o tempo todo, confissão, de declaração, porque eu fiz isso e aquilo com você. Tem coisas que você precisa não falar, não é porque você quer se esconder, mas para resguardar a outra pessoa. Por exemplo, quando eu ouvi a Joyce Meyer falando que uma mulher chegou para ela e disse: eu quero te pedir perdão porque muitos anos eu passei falando mal de você lá na minha igreja e eu quero que você me perdoe. Tudo bem, eu perdoo. Mas depois ela ficou pensando, qual a necessidade dessa mulher ter me falado isso, que ela estava falando de mim esse tempo todo, porque agora, não mudou nada na minha vida, na verdade piorou, porque agora eu fiquei pensando o que é que ela contava para as outras pessoas. Então é necessário ter discernimento. A oração da libertação. A oração é especialmente apropriada na hora da libertação. Qualquer dos presentes pode dirigi-la, mas antes de começar a libertação propriamente dita, o candidato também deve orar. A pessoa deve orar, deve abrir a boca lá e botar para fora, tomando autoridade sobre poderes espirituais. Amarre o valente ou espírito-chefe que está sobre os demônios menores que habitam na pessoa. Em Mateus 12:29, Jesus falou: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Mande todos os demônios que habitam na pessoa desligarem-se uns dos outros. Ordene que não se ajudem nem encorajem uns aos outros de forma alguma. Você tem autoridade, a autoridade do crente, como está escrito lá naquele livro do Kenneth Hagin.
ordene aos espíritos que saiam. Enquanto os dos ministros começam a mandar os espíritos saírem em nome de Jesus Cristo, as outras pessoas na sala estão orando, louvando, cantando ou lendo a Bíblia. Isso deve ser feito em voz baixa. Na primeira fase do meu ministério, gastei minha voz dentro de pouco tempo. Não é a altura da voz em que você fala que faz os demônios temerem, obedecerem, mas é a autoridade que você fala no nome de Jesus. Não adianta você gritar, espernear, fazer acontecer. Não, é a autoridade que você tem, dentro de você. As escrituras, cânticos e referências ao sangue de Jesus são cheios de poder. Tudo que na verdade você vai falando, você vai cantando sobre o poder, a majestade, a autoridade, o domínio de Jesus, ele atrai, muda a atmosfera. Não é para repetir muitas vezes a palavra sangue, nem clamo pelo sangue, mas dê testemunho do que o sangue faz para aquele que crê. O sangue redima, limpa, justifica e purifica o crente. Pelo sangue de Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. Certa vez, quando estávamos ministrando a uma jovem sobre o sangue de Jesus, os demônios nos imploraram que parássemos de falar ou de cantar a respeito do sangue. Um demônio disse: eu não aguento ouvir essa palavra. Por que é tão vermelho? Aí o ministro da libertação perguntou: por que você não consegue? Ele falou: porque é muito vermelho, é muito quente, é muito vivo e cobre tudo. Os demônios sabem que, na verdade, muitas vezes, os demônios eles têm mais consciência sobre o poder do sangue de Jesus, sobre o poder do nome de Jesus do que muitos cristãos. Tanto que a palavra fala que os demônios creem, eles não somente creem em Jesus, eles estremecem. Eles creem com tremor, não é com temor, não é com tremor. E muitas vezes os crentes eles estão aí, alheios, aleatórios. Mas ainda bem que a revelação tem vindo a nossa vida e tem aberto os nossos olhos para que a gente possa entender que nós temos autoridade nas regiões celestiais sobre os principados e potestades do reino das trevas. Sejam abençoados na prática da palavra.